graça e paz, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, enquanto não temos cultos presenciais, recorremos a estas plataformas digitais para realmente trazer algum apoio, o apoio espiritual possível, porque reconhecemos que nada substitui os cultos presenciais em que todos juntos, no mesmo espírito, estamos reunidos, ouvindo a palavra de Deus e adorando o nosso Deus. Hoje eu trago-vos um tema que é sobre o medo, ou sobre não temer. Muitas vezes a palavra de Deus nos tranquiliza com esta frase: não temais, confiai. Isto é recorrente na palavra de Deus, para que não temamos. O medo é algo inerente ao ser humano, ou só é inerente ao ser humano e aos animais. Penso que Deus nos deu também este sentimento por necessidade e por algum sentimento ou instinto de sobrevivência. Nesta perspectiva, então, o medo poderá ser considerado benéfico, mas também sabemos, e por experiência própria, também sabemos que o medo pode ser também algo trágico, algo muito mau, pode se tornar patológico, irracional e até paralisante. Os maiores medos do ser humano são sempre ou estão ligados ao desconhecido. O futuro, a doença, a velhice, a morte. Mas há pequenos medos que também eles, embora pequenos, não são menos assustadores. O simples medo de uma pequena aranha pode realmente ser um terror para essa pessoa. Existe um mito de que a palavra de Deus contém a palavra não temas 365 vezes. E isto para alguns significaria que seria uma vez para cada dia do ano e que, portanto, nós nunca deveríamos temer durante o ano inteiro. Não é verdade que a Bíblia diga isso ou diga não temas 365 vezes, mas sim aproximadamente umas 150 vezes. Mas não seria necessário que ela falasse 365 vezes a palavra não temas para que nós não tivéssemos medo todos os dias. Basta que ela diga uma vez só para que nós realmente já possamos não temer todos os dias do ano e da vida. Outros há que retiram da palavra de Deus essas palavras, não temas, e a aplicam a circunstâncias e momentos escolhidos por eles, como por exemplo, presentemente, com esta pandemia do Covid, muitos se apropriam dessas palavras para dizer que não devemos ter medo do vírus e que devemos viver de uma forma normal porque não há nada a temer. Quero afirmar aqui que não existe garantia alguma bíblica de que tenhamos qualquer imunidade contra o Covid ou contra qualquer outra doença, seja o cancro, seja qualquer outra doença. Não existe garantia bíblica de imunidade contra isso, contra esses males. No entanto, Deus tem o poder de nos livrar de tudo, mas não nos deu não deu essa garantia a ninguém. Grandes servos de Deus, conhecemos as suas biografias, a sua história, deixaram tudo e foram servir o Senhor para terras longínquas e no meio de povos desconhecidos e foram evangelizar essas tribos e acabaram sendo mártires. Mas outros até acabaram comidos por tribos canibais e outros morreram de pestes, como a malária e a tuberculose. Se houvesse então uma garantia bíblica de imunidade, seja contra o que é que fosse, contra qualquer perigo, então esses estariam na linha da frente. Esses seriam os primeiros a terem essa proteção, o que não aconteceu na realidade como conhecemos.
e como sabemos. Portanto, há passagens bíblicas que nos prometem livramento, é verdade, que nos prometem livramento, mas precisamos de as contextualizar e aplicar ao tempo e às circunstâncias adequadas, não generalizando, sem lei nem regra, porque isso pode trazer muitos maus resultados. Mas avancemos. Afinal, se a Bíblia diz para eu não temer, haverá então coisas que eu não deva temer e haverá coisas que eu deva temer? Então, lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus, eu aprendo que há coisas que eu tenho e preciso temer e outras que não preciso ter medo algum. Falando de coisas terrenas, eu não preciso temer porque a Bíblia diz, porque a experiência me diz, me ensinou que eu devo temer essas coisas ou que eu não devo temer. Como por exemplo, eu não preciso temer contrair cancro do útero, porque como homem eu não possuo esse órgão e portanto nunca me vai atingir um cancro do útero. Mas já devo temer o cancro da próstata, por exemplo, porque isto já me diz respeito como homem diretamente. Então, há coisas que eu posso e devo temer e há outras que eu não devo temer. Mas há coisas que todos precisamos e estamos sujeitos a elas e, portanto, devemos temer ou não temer, conforme as circunstâncias. Passemos então à esfera mais espiritual, não tanto terrena, mas mais espiritual. E falemos então de medos que devemos ou não devemos ter. Por exemplo, se alguém já é de Cristo, já pertence a Cristo, já lhe entregou a sua vida, já foi remido e salvo pelo seu sangue, essa pessoa não precisa temer o inferno. É uma coisa que está fora de questão, temer ou ter medo do inferno, porque ela já foi livre desse lugar. Mas se alguém, pelo contrário, ainda não tomou essa decisão de receber a Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, então sim, há razões para essa pessoa temer seriamente o inferno. Porque esse é o lugar para todos aqueles que morrem sem Cristo, sem a sua salvação. E a morte? Quanto à morte, devemos ou não temer a morte? É justo ou é correto temermos a morte? O Senhor Jesus Cristo certa vez disse: não temam os que podem matar-vos o corpo, mas não podem matar-vos a alma. Temai antes a Deus, que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Isto encontra-se em Mateus 10:28. Então, a Bíblia fala sobre a morte, ou acerca da morte, como o rei dos terrores. Contudo, a Bíblia mostra-nos também que nem todos precisam temer a morte. A morte, como sabemos, é a porta de entrada para a eternidade. E essa eternidade pode ser vivida ou passada em dois lugares. Um lugar chamado céu e outro lugar chamado inferno. Lugares estes bem diferentes em tudo. O céu, um desses lugares, é um lugar melhor do que esta vida em que nós estamos, em que nós vivemos. Por isso, aqueles que já têm garantido o céu, como já falei antes, através da remissão dos seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, tendo garantido esse lugar, não devem temer a morte. Nada devem ou têm a temer, porque irão para um lugar ainda melhor do que aquele em que estão. Por outro lado, quanto àqueles que estiverem perdidos espiritualmente, ainda não salvos nem remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, esses sim devem temer a morte.
seriamente, devem ter muito medo de morrer, porque caso morram nesse estado espiritual, irão passar a eternidade nesse lugar de tormento, de sofrimento eterno chamado inferno. Todos sabemos que o medo leva à ansiedade, que, por seu lado, a ansiedade leva ao descontrole nervoso, que, por sua vez, este descontrole nervoso leva a muitas doenças, e algumas bastante graves. Por isso, convém ter controle sobre o medo, seja ele de que espécie for. E Deus dá-nos o controle sobre esse medo, seja ele qual for, seja ele físico, terreno, seja ele espiritual ou eterno. E isso nos trará logo à partida grandes benefícios, sejam físicos, sejam espirituais. Uma outra coisa acerca do medo é que ele pode ser sinal de culpa. Adão, depois de ter pecado, escondeu-se de Deus. Deus foi em sua busca, em sua procura, e perguntou-lhe, fez esta pergunta: Adão, por que te escondestes? E Adão respondeu: porque tive medo, e por isso me escondi. Então, para vencer o medo, precisamos ser libertados da culpa. Só libertados dessa culpa poderemos ultrapassar esse medo. E, diante de Deus, todos somos culpados. E os que nos torna culpados diante de Deus, como fez Adão, tornou-o culpado, foi o seu pecado, foi a sua desobediência. E todos, como pecadores, somos culpados diante de Deus. E então todos precisamos ser libertados dessa culpa, a culpa do pecado. Pois, sem isso, ou se não fizermos isso, passaremos a vida escondidos da presença de Deus, tentando fugir de Deus. E, mais, como Adão, tentando encobrir ou cobrir a nossa nudez, ou seja, o nosso pecado, com folhas de figueira, com coisas feitas por nós mesmos, como fizeram Adão e Eva. As folhas de figueira nada valem. Precisamos do sangue de Cristo para a purificação do nosso pecado, para que não só seja coberto esse nosso pecado, mas ele seja aniquilado, seja apagado para sempre. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo limpa e purifica todo o nosso pecado. Então, depois de cobertos pelo sangue de Cristo para perdão dos nossos pecados, então não há que ter medo. Não há que ter medo das consequências do pecado, porque elas foram retiradas de sobre nós. Por isso é que pregamos e dizemos, conforme a palavra de Deus o diz também, que obras não salvam. As nossas obras, por muito boas que sejam, elas não nos podem salvar, mas só o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre os nossos pecados. Muito haveria a dizer sobre este assunto, mas eu queria seguir para a conclusão e para o término desta meditação, dizendo ainda mais duas coisas sobre este assunto. O medo é um sinal de falta de fé. Em muitos casos, medo pode ou é falta de fé. O Senhor Jesus Cristo também, ele disse e nos diz ainda hoje, para não andarmos ansiosos, ou seja, com medo, sobre as coisas pertencentes à nossa vida, ao nosso dia a dia, porque Deus vai cuidar de nós. Deus, como nosso Pai, Ele cuidará de nós. E depois o Senhor acrescenta, ainda diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e logo
todas as coisas, ou as outras coisas, vos serão acrescentadas. Porque o vosso Pai que está nos céus cuida de vós, assim como Ele cuida dos passarinhos, das plantas, de todas as coisas da sua criação, muito mais Ele cuidará de nós. Então o Senhor Jesus Cristo, com isto, Ele estava querendo dizer que o medo ou a ansiedade se vence, se combate vivendo em fé, vivendo por fé. Então, se queremos, se precisamos vencer o medo, esta ansiedade que nos domina muitas vezes por falta de fé, precisamos aumentar a nossa fé. Em segundo lugar, há muitas outras coisas a temer e outras que não precisamos temer, depende da situação espiritual em que nos encontramos. Por isso, cada um de nós, tu, eu, devemos analisar o estado ou o nosso estado espiritual para sabermos então o que devemos e o que não devemos temer. O medo é um fardo terrível de se carregar. Ele realmente cansa, ele realmente oprime. Alguns deviam sentir muito medo, mas não o sentem, porque na sua inconsciência vivem assim, sem medo, quando deveriam ter medo. Convém que tenhamos sido libertados de todos os medos, mas da forma correta. Não nos enganemos a nós mesmos. Muitas vezes, essas pessoas que vivem inconscientemente sem medo, e quando deveriam ter, é porque acharam que foram libertados desse medo da forma correta, quando isso na verdade não aconteceu. E a forma correta de sermos libertados, só Deus o pode fazer. Não podemos ser libertados da nossa forma, de uma forma ilusória, mas só pela forma correta, que é Deus. Então, o salmista David, no Salmo 56, verso 13, diz-nos assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus. Era esta a sua forma de ultrapassar os seus medos. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então, se o medo por vezes é inevitável, porque o é, porque como humanos estamos sujeitos a temer, por outro lado, devemos e podemos, como David, tomar esta atitude perante o medo. Enfrentá-lo confiando em Deus. E só dessa forma realmente poderemos superar esse medo. Com Deus não há medo que não possamos vencer. Por isso, que o Senhor nos abençoe, que nos ajude a vencermos todos os medos desta forma correta e que realmente temamos aquilo que devemos temer e não temamos aquilo que não precisamos temer. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana abençoada.